Cancheiro. Apresentação: Nicolas Wagner. Alô, guaibeiros e guaibeiras! Está começando a 12ª edição do Cancheiro aqui na Rádio Guaíba, programa que é destinado exclusivamente ao futebol do interior gaúcho. Nesta edição, vamos falar bastante sobre a Copa da Federação Gaúcha de Futebol, que neste ano homenageia o Dunga. As semifinais da competição já estão definidas, já sabemos as 4 equipes que seguem na disputa em busca de uma vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro e de uma vaga para a Copa Sul-Sudeste, ambas de 2027. Teremos no programa de hoje entrevistas exclusivas com jogadores de 2 das 4 equipes que seguem vivas na competição. O Murilo, volante do Gramadense, e o centroavante Michel, do Bagé. Tudo isso no FM 101.3, no site guaiba.com.br e nos aplicativos de rádio. E é claro que depois o programa fica à disposição para conferir a qualquer momento no Spotify, no Deezer e no YouTube Guaíba Esporte. O Cancheiro que conta com a minha apresentação, eu sou Nicolas Wagner, na edição Guilherme Silveira, lembrando que a coordenação de esportes da Rádio Guaíba é do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Siquim e a direção do Claudinei Girotti. Amigo, bolei a perna, puxa o banco e vá sentando, encosta a palha na orelha e o crioulo vá picando, enquanto a chaleira chia, o amargo vou cevando, enquanto a chaleira chia, o amargo vou cevando. Foi bom você ter chegado, eu tinha que lhe falar. Um gaúcho apaixonado precisa desabafar. Chinoca fugiu de casa com meu amigo João. Bem diz que mulher tem asa. A gente começa a 12ª edição do Cancheiro falando sobre a Copa FGF, que tem, portanto, as suas semifinais definidas. De um lado, Gramadense e Bagé, do outro, Brasil de Pelotas e Santa Cruz. Essa definição aconteceu depois da última rodada da fase classificatória, que aconteceu na última quarta-feira à tarde, todos os jogos em simultâneo. No grupo A, Monson e Brasil de Farroupilha já estavam eliminados, mas se enfrentaram para cumprir tabela pela última rodada no Cristo Rei, em São Leopoldo. E quem levou a melhor foi o Monson, que venceu por 2-1, com gols do Adriano e do Gana. O Gabinho descontou para o Brasil de Farroupilha. No outro jogo deste grupo A, Santa Cruz e Gramadense já estavam classificados, mas decidiram o primeiro lugar da chave. E a liderança ficou com o Gramadense, que foi buscar o empate. O Santa Cruz saiu ganhando por 2-0 nos Plátanos, com gols do Matheus Mazia e um golaço de bicicleta do Adriel, mas ainda no primeiro tempo o Gramadense foi buscar o empate com gols do Kevin e do Kerli. Rodrigo Viana, da Rádio Gazeta de Santa Cruz do Sul, narrou assim os gols desse empate. Atenção, vai pra bola a equipe do Galo, vai ser autorizado, perna esquerda, levantamento, é bom! Gol! Do Galo!
Mazia, no alto, onde ele gosta, no alto, onde ele vai bem, no alto, onde ele bota pra dentro. Mazia tá fazendo o gol da equipe do Galo. Tá 1-0, 7 minutos e meio de partida pra buscar o primeiro lugar da chave. Lá vem o time do Galo para fazer o 2-0. A bola vai pra Mazia, dominou Mazia, trouxe do lado, bateu na canhota, levantamento, boca no gol. Ela passou por todo mundo, sobrou pra Giancarlo de cabeça no meio. Vai ser agora Adriel, bicicleta! Golaço! Gol! Adriel! É gol Carijola! É gol de bicicleta! Um golaço no Estádio dos Plátanos! Adriel para fazer 2-0. Bola do lado, vai pintar Kevin! Gol do Gramadense. Bola nas costas do Lucas Severo. Kevin entrou por lá, deu uma batida no canto para vencer o Rodrigo Mamá e fazer 2-1. Olha lá, Rian botou lá dentro. Gol do Gramadense. Kerley, camisa 9 entre os zagueiros, tocou de cabeça para fazer o gol do... Tá aí, Rodrigo Viana, da Rádio Gazeta de Santa Cruz do Sul, contando o empate em 2-2 entre Santa Cruz e Gramadense, que garantiu o Gramadense na liderança na primeira colocação do Grupo A da Copa FGF. O Gramadense encerrou essa fase classificatória com 11 pontos contra 10 do Santa Cruz, que passou como segundo colocado. No Grupo B, também tivemos a última rodada acontecendo na última quarta-feira e os dois jogos valiam o segundo lugar do grupo, a segunda equipe classificada, que foi o Bagé. O Jaldinegro venceu o Farroupilha por 2-1 na Boca do Lobo, em Pelotas. O Wendel marcou o gol do Farroupilha, Giovanni e Johan marcaram os gols que deram a classificação para o Bagé. Vamos ouvi-los com a narração do José Tonini, da Rádio Pelotense. E é o Bagé que chega para fazer o primeiro, tá pronto! Gol do Grêmio, Bagé, bola no fundo da rede, no contragolpe rápido. Camisa de número 11, às costas, o Giovanni é quem botou no fundo do gol, na saída do goleiro Pedro. Mandando para os ares o sonho do Farroupilha de chegar à próxima fase da Copa da Federação. É o Bagé fazendo 1-0. Olha o Farroupilha chegando pro empate, tá pronto! Gol! Pra deixar tudo igual no jogo, é o Fantasma que tá botando a bola no fundo da rede, é o Farroupilha que deixa tudo igual com camisa de número 3, o Wendel. Teve uma falta, na sequência a bola foi lançada e o zagueiro aparece como centroavante, recebe na entrada da pequena área, fuzila o goleiro Marcos, bota no fundo da rede, rede que balança, e onde tem um torcedor do tricolor, do Fragata, do Fantasma, do Farroupilha, ele vibra com a Pelotense, porque tá tudo igual e o Farroupilha tá vivo no jogo. Trabalha o Bagé pelo lado esquerdo, vem o levantamento na área e o gol! Gol! Do Grêmio Bagé, camisa de número 10 às costas, o Johan aparece livre, leve e solto na grande área, apenas para dar o tapa, botar no fundo da rede no goleiro Pedro, que desta vez aí não tinha como defender, não tinha como segurar, e o Bagé volta à frente no placar, Bagé 2-1. José Tonini, da Rádio Pelotense, contando os gols da vitória por 2-1 do Bagé sobre o Farroupilha, esse resultado que garantiu já o Alvinegro nas semifinais da Copa FGF, porque o maior rival do Bagé, que brigava com o Bagé pela classificação, o Guarani, ficou no empate em 3-3 com o Brasil de Pelotas, no Estrela d'Alva em Bagé. O Brasil chegou a estar ganhando por 3-1, o Guarani foi buscar o empate no final, mas esse resultado não serviu para o Índio.
Marcos Paulo 2 vezes e Iago Lucas marcaram os gols do Guarani. Gabriel Morbeck, que é o artilheiro da Copa FGF, agora com 5 gols. Vinícius e Germano marcaram os gols do Brasil. Esse jogo, infelizmente, ficou marcado também por um caso de manifestação homofóbica. A Federação Gaúcha de Futebol, inclusive, emitiu uma nota oficial em que vem a público manifestar repúdio ao caso de manifestação homofóbica ocorrido na quarta-feira na partida entre Guarani e Brasil de Pelotas, válida pela última rodada da fase classificatória da Copa FGF no estádio Estrela d'Alva em Bagé. Um atleta do time Chavante denunciou um torcedor do Guarani por homofobia. A FGF está acompanhando os desdobramentos do caso e vai prestar todo o suporte e apoio à vítima. A Brigada Militar conduziu o torcedor à delegacia. Reforçamos nosso compromisso contra manifestações homofóbicas e racistas no futebol e lamentamos que casos como este ainda ocorram em estádios gaúchos. Reiteramos que manifestações criminosas não serão toleradas. Seguimos atuando com seriedade e responsabilidade para garantir que o futebol gaúcho seja um espaço seguro, respeitoso, diverso e saudável para todas as pessoas. Em relação às semifinais da Copa FGF, ainda não tem datas definidas, mas os confrontos serão, portanto, Gramadense e Bagé, Santa Cruz e Brasil. O Gramadense e o Brasil, por terem se classificado como primeiro nos seus grupos, fazem um jogo de volta em casa. Então o jogo de ida entre Gramadense e Bagé será em Bagé, com a volta em Gramado, e o jogo de ida entre Brasil e Santa Cruz será em Santa Cruz, nos Plátanos, com a volta no Bento Freitas, em Pelotas. E falando em Brasil, falando em Pelotas, uma notícia triste dessa semana que passou foi a morte do Ivan Fiel da Silva, Brazão, ex-jogador, ex-centroavante da dupla Brapel. O Brazão foi assassinado a tiros em Tubarão, no sul de Santa Catarina, em um estabelecimento comercial do qual ele era dono. Levou 2 tiros, o Brazão também faleceu poucos minutos depois, baleado da mesma forma, o empresário João Roberto Pereira de Oliveira, de 20 anos. O Brazão jogou no Brasil de Pelotas em 2013, fez parte da conquista do acesso para a elite do futebol gaúcho naquele ano e também atuou no Pelotas na divisão de acesso de 2017. Nossa solidariedade e condolências à família e aos amigos do Brazão, que teve uma longa carreira como jogador, não só no Rio Grande do Sul, mas também em outros estados do Brasil. Bom, na linha com a gente está um jogador de uma das equipes classificadas para as semifinais da Copa FGF, volante Murilo, do Gramadense. Tudo bem, Murilo? Prazer falar contigo. Prazer, Nicolas. Tudo bem? Tudo certo? Uma honra poder estar falando com vocês aí e poder falar um pouco mais dessa primeira fase,
que a gente acabou, né, classificando em primeiro. Sim, e como é que tem sido essa competição, defendendo o Gramadense? Qual a tua avaliação até agora, Murilo? A gente fez uma competição, né, muito boa, né? A gente acabou tomando a virada no primeiro jogo e tomamos um empate bobo contra o Brasil em casa e querendo ou não, né? Tu vem ganhando 2 jogos, toma uma virada e toma um empate, né? Acaba descendo um pouco o nível, né? De concentração e a gente acabou trabalhando, né? Eu acho que o mental conta muito e a gente conseguiu buscar ponto fora, né? Ganhamos 2 fora e ganhamos em casa do Monson, que deu a nossa classificação. E, consequentemente, empatamos com o Santa Cruz ontem com empate, valia a nossa primeira colocação. Um jogo difícil, que a gente saiu perdendo de 2-0 e a gente acabou empatando no primeiro tempo. E muito difícil, né? Os jogos, tudo por detalhes, né? Quem tá mais concentrado que sobressaía, e eu acho que isso contou muito com o fim da primeira fase. As equipes desse grupo A tiveram a peculiaridade, né, Murilo, de serem equipes jovens com alguns jogadores mais experientes e tu se encaixa dentro desse perfil no Gramadense. Como é que foi para ti aceitar o convite do Gramadense e ter essa responsabilidade de ser uma das lideranças do elenco? Quando eu tava no Mato Grosso, o pessoal do Gramadense me ligou e, né, me deram uma proposta pra mim ficar na Copinha, no acesso, e o Gramadense vem numa sequência, né? Vem um clube que tá crescendo, um clube correto, um clube com uma estrutura, né, muito boa, e um clube quando começa assim, né, é porque quer chegar lá na frente. Então, na hora aceitei o convite, e daí é um time mais novo, né, com alguns jogadores experientes. Então, é tudo novo, né? É tudo muito mesclado. Então, para mim tá sendo uma oportunidade única, uma oportunidade, né, de ser um dos experientes, ser o cara né, do grupo, o cara do vestiário, e isso é muito importante, porque isso aí conta muito na experiência. E o que te chamou a atenção nesse projeto do Gramadense, que era um clube do futebol amador, de uns anos para cá vem trabalhando bem as categorias de base, agora também no futebol profissional, e um projeto ambicioso, tem novo estádio vindo aí e tudo mais, né, Murilo? Cara, é um projeto, né, muito bacana, né? É um time que começou do amador e tá querendo chegar, né? Quer chegar no cenário nacional, que é a vaga na Série D. Então é um clube que quer crescer nacionalmente. Então, quando fala de crescer, né? Chegar em campeonatos maiores, e então a gente vê que a coisa é séria, a coisa é com responsabilidade. Então se encaixa bastante no meu perfil, porque eu gosto de desafios assim. E, e um clube sério, né? Isso eu acho que é o mais importante. Um clube sério que te dê oportunidade para trabalhar e te dê o básico que é pro futebol, né? Foi falado abertamente contigo desse objetivo de conquistar uma vaga em competição nacional e também conquistar o acesso para a elite do futebol gaúcho no final do ano, Murilo? Eu te pergunto porque no ano passado muito se comentava nos bastidores aí do futebol gaúcho que o Gramadense não queria subir ainda, não queria estar na elite do gauchão ainda, queria se estruturar melhor para depois dar esse passo adiante. Pois então, ano passado eu também fiquei sabendo que eles queriam permanecer, né? Foi a primeira experiência e eles acabaram, né, chegando nas quartas de finais. Então, é um projeto que quer, né? É um projeto que quer conquistar as coisas, né? Com os pés no chão, né? Chegaram nas quartas de finais e esse ano acredito que o Gramadense venha, né, para surpreender de novo, né? Com um elenco bom, um elenco jovem, mas com jogadores com experiência, né? Então, esse ano é um ano que a gente está querendo chegar mais na frente, né? Começando pela Copinha, que a gente está na semifinal, né? Que eu acho que o primeiro ano o Gramadense joga uma Copinha. Então isso é muito importante, né? A visibilidade, né? Pro clube crescer e tendo essa competição nacional, o clube abre portas, né, para outros atletas, né? O clube quer vender jogadores, o clube quer, né? E como eles falam, né? Quem quer estar no Gramadense e fazer por merecer vai estar aqui sempre. Então
Isso é muito bacana, é muito legal porque eles querem conquistar coisas maiores, né? Uhum, perfeito. E conquistou a primeira colocação do grupo na Copinha, valia essa primeira colocação, esse último jogo contra o Santa Cruz, e escapou do Brasil de Pelotas, né, Murilo? Por mais que se diga que não dá para escolher adversário, mas enfrentar o Brasil, que por ser SAF, por jogar uma Série D, tem um investimento maior, imagino que não seria o mais interessante para vocês. Pois então, é que a gente sempre quer classificar em primeiro para trazer o segundo jogo em casa, né? Que é o Uhum. mais importante. E querendo ou não, a chave de lá era uma chave forte também, né? Vinha com o Guarani, vinha com, né, o próprio Farroupilha, vem o Bagé. Então o Brasil de Pelotas, né, para ser o maior deles, querendo ou não ter uma torcida grande, que jogando lá no Bento Freitas são muito fortes. Então, para nós classificar em primeiro e poder decidir o segundo jogo em casa, independente com qual dos times, né, classificaria em primeiro ou lá na outra chave, mas para nós era classificar em primeiro para trazer o segundo jogo em casa, né? Que aí em casa a gente consegue ditar o nosso ritmo de jogo, né? Que é um jogo apoiado, é um jogo com bola no chão, então é mais por isso, né? Uhum. E o que tu espera do Bagé, o que já sabe desse adversário das semifinais? É um time experiente, é um time que tem jogadores que já são rodados, é um time de jogadores que já jogaram gauchão, jogadores que sabem a competição, né? E comparando o nosso time, é um time mais novo. Mas semifinal, né, cara? Se chegou é porque tem condições de estar numa final e conquistar a Série D. Então a gente tem que ter atenção total, né? Ir lá, a gente vai pra ganhar, né? Mas não deu pra ganhar, trazer um resultado bom pra gente poder decidir em casa. Tu acabou tendo uma lesão, né, Murilo, nesse último jogo da fase classificatória. Como é que tá? Vai dar pra jogar a semifinal? Cara, tive uma inflamação na panturrilha ali, mas creio que vou cuidar bastante aqui. Os fisioterapeutas já estão cuidando tudo para mim poder, né, recuperar o quanto antes e se Deus quiser, nas mãos de Deus, aí a gente tá aí nessa semifinal. Esse é o jogo que o cara não quer ficar de fora, né, Murilo? Ah, não, a gente joga a chave e classifica bem no melhor momento, a gente nunca quer ficar de fora, né? Mas a gente tem que saber também até onde que o nosso corpo vai. E nós temos um grupo muito bom, jogadores de nível alto, e o plantel vai dar conta qualquer coisa. Depois da Copa FGF, tem a divisão de acesso. O que te espera dessa competição, Murilo, que tu conhece muito bem e que promete ser uma das mais disputadas aí dos últimos tempos? Eu tive 3 acessos já, né? Então a gente sabe o quanto é difícil, né, a divisão de acesso. E de todas as vezes que eu participei, esse ano vai ser um dos anos mais difíceis, né? Clubes querendo investir bastante, né? Times de grandes nomes jogaram o Gauchão muito tempo, Brasil de Pelotas, né? Pelotas. Então são times, né, que já têm um nome grande no cenário, mas é lá dentro, né, que a gente conquista, é lá dentro que a gente vai atrás dos objetivos e o Gramadense está pronto para poder fazer uma boa competição. Te passaram se a ideia é reforçar mais o elenco para a divisão de acesso ou o grupo vai ser basicamente o mesmo da Copinha, Murilo? Tá vindo mais jogadores, né? Mas é para manter uma base e trazer alguns para compor o elenco, né? E manter uma base da Copinha aí que já tá mais entrosada. E são jogadores novos, jogadores que já passaram por outros clubes, né? Então, para manter uma base para chegar no acesso, a gente está mais entrosado também. E é um time novo, um time, né, bem fisicamente, né? E o Gustavo também tem o estilo de jogo dele e o grupo, né, coube certinho no esquema de jogo dele. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? E é com eles daí, o resto eu não sei muito. Uhum. Mas tu citou o Gustavo, como é que tem sido trabalhar com ele, que é um técnico jovem, praticamente a tua idade, né, Murilo? Cara, quando eu vim pra cá, eu não conhecia o Gustavo, conheci ele aqui, né? É um cara que voltou pro Gramadense, né? Pra conquistar os objetivos dele. Já tem um nome no Gramadense aqui, saiu daqui. Então, é um cara que gosta de trabalhar, um cara
sanguíneo, um cara que, né, um cara que se tiver que trabalhar 3 turnos de trabalho, então grande, né, lógico que os jogadores são cobrados, mas o resultado de ter classificado em primeiro vem muito dele também, né? Muito dele de não deixar cair a peteca, né? De estar sempre querendo vencer, 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 e isso se transmite pro grupo, e eu acho que o grupo, né, pegou essa parte dele. Legal. Falando um pouco da tua trajetória, Murilo, não tem como não citar aquele início lá no nosso Aimoré. Fez parte de uma geração muito vencedora na base, que também rendeu frutos no profissional com o primeiro acesso desses três da tua carreira, né? Ah, foi muito bacana, cara. A minha passagem pelo Moré foi muito bacana. Fiz bastante amizades, né? Conquistei, né? Uma Moré na Copa do Brasil, participei, né? A gente chegou na final da Copinha, perdendo para São José e logo em seguida conseguimos acesso. Então, tem uma história bem bacana aí, tenho um respeito pelos profissionais que trabalham aí. E toda vez que a gente vai jogar aí no Cristo Rei, não tem como tu não lembrar de tudo que tu passou, né? Porque o Aimoré foi um trampolim para mim chegar onde eu tô, né? Com certeza, com certeza. E daquele acesso e dos demais que tu teve, qual que seria o segredo para atingir esse objetivo? Porque a gente falou antes que a divisão de acesso desse ano vai ser dificílima, clubes de tradição com investimento. Como é que se chega lá, Murilo? Cara, é muito foco, cara, muito foco, muito trabalho, né? Porque tem horas que a gente quer vencer todos os jogos, tem horas que a gente porque os adversários estão melhor, ou, né? E eu acho que é muito mental, né? O mental, o mental de estudo, né? Porque aquela vez no Aimoré a gente saiu ganhando de 2-1 do Ipiranga lá, e o Ipiranga só podia vir pelo empate aqui, e a gente conquistou uma virada em casa, né, ganhando de 1-0 assim, de uma equipe que a maioria dos jogadores estão jogando Série B, Série C, e ninguém acreditava no Aimoré, ninguém acreditava mesmo, e nós jogadores acreditavam. Então, isso foi eu acho que o mental ganhou no jogo ali, aquele dia foi um mental muito, muito certo, sabe? Uhum. Então, eu acho que a competição é foco, tá bem de cabeça, né? O grupo tá unido, que o grupo estando unido, os jogadores estando confiantes, eu acho que é o principal objetivo para alcançar isso aí. E no futebol gaúcho, no interior, principalmente divisão de acesso, a bola parada faz muita diferença, né, Murilo? E essa é uma das tuas especialidades. Na época do Noé Morel eu tava jogando de lateral direito, né? O Matheus botou pra lateral direito e a bola parada é primordial nesses jogos, né? É a que dá resultado, é a que tu deixa de somar 3 pontos. Então, no futebol gaúcho, a bola parada, eu acho que não só no gaúcho, mas mundial tá sendo bola parada decisivo, né? No último minuto. Ou quem tá mais atento, quem tá mais ligado, geralmente vence os jogos, né? Então eu acho que a bola parada tá sendo muito primordial nas vitórias. E tu treinava e treina muito específico, Murilo, porque tem essa discussão de hoje em dia, de que não se bate mais tanta falta, não se treina tanto isso, pela questão da carga mesmo, para não desgastar. Vem muito do atleta, vem muito né, da qualidade do atleta. Tu nasce, né? Tu treina, mas tu nasce praticamente com o dom, né? Mas o treinamento é primordial, como eu disse. E eu sempre treinei muito bola parada, né? Sempre de chutes a longa distância, bola parada. Então, isso na minha carreira me ajudou muito. Tive um acesso também no Guarani de Bagé, uma bola parada, então isso conta muito no jogo e no início ao fim, quem tá mais ligado sempre se sai na frente. E tu citou que surge lá no Aimoré, no profissional, como lateral direito, mas de uns tempos pra cá vem jogando como volante. Como é que foi essa transição de posição pra ti, Murilo? Eu sempre fui volante, né? Sempre fui primeiro, segundo volante. Um tempo eu joguei de meia. Então, quando eu fui para Moré, o Arilson me passou para lateral direito, né? Então, encaixou muito bem. Eu creio que eu tive o maior número de assistências do campeonato naquele ano, que foi em 2018, se eu não me engano. Uhum. E foi muito bom, mas a minha característica é jogar por dentro, né? De ter o campo mais aberto para mim, né? Visão de jogo, né? Então,
E por dentro sempre foi meu estilo de jogo, então isso vem me ajudando muito, né, em todos os campeonatos, né, de chute a longa distância, então isso eu gosto mais de jogar por dentro, sempre gostei de jogar por dentro. E como 5 ou 8, Murilo? Eu jogo mais de 8, né? Uhum. Eu jogo mais de 8, joguei esses 2 últimos jogos porque o Darius, que é o nosso primeiro volante, estava machucado, então e eu sempre tive uma saída de bola muito boa, então não tive problema nenhum assim. Sim. E além do Aimoré, tu tem identificação forte com outros clubes e principalmente o Guarani, que é da tua cidade, né, Venâncio Aires. Como é que foi conquistar o acesso lá no ano passado, resgatando esse clube muito tradicional do nosso interior, Murilo? Quando me chamaram no passado, né? Do Kun, né? Me chamou um amigo meu que eu tenho lá em Venâncio, né? E eu prometi pra ele que eu ficaria ali porque ele tinha me chamado, então eu prometi pra ele que a gente ia conseguir o acesso e ser campeão. Então eu fui pra Venâncio pra trazer o Guarani de novo pra divisão de acesso. Então eu creio que, né, conseguimos o objetivo principal, né? E até tive umas conversas pra ficar e tudo, mas eu acho que ainda não é a hora de permanecer, né? Tive coisas maiores e eu tenho um respeito enorme pelo Guarani. Foi onde eu saí, onde que me deu, abriu portas para o cenário nacional e tenho um respeito muito grande por eles. Deve dar uma balançada, né? Sempre que o Deu Guarani uma de Venâncio te balançada. liga. Deu uma balançada, porque, né, família, perto de casa, o cara pensa muito, né? Mas ainda acho que não é o momento de voltar, né? Vamos ver até o final do ano como vai ser também. Mas tem contrato com o Gramadense para divisão de acesso, Eu né? tenho contrato no Gramadense até novembro, né? Então vai para essa divisão de acesso com o Sim, o Gramadense. Gramadense, isso. Perfeito. Murilo, volante do Gramadense, obrigado por conversar com a gente aqui na Rádio Guaíba, Murilo, e sucesso aí na sequência da temporada. Muito obrigado, Nicolas. Muito obrigado vocês pela oportunidade de poder falar um pouco mais da minha vida no futebol e muito obrigado sempre pelo carinho, né, que vocês sempre tiveram comigo no Aimoré, a rádio sempre foram muito bacana comigo e eu só tenho que agradecer pelo carinho e pelo respeito de sempre. Legal, grande abraço, até mais. Grande abraço, Nicolas. Valeu. Fico perdido quando você fecha a porta, insatisfeito por não ter uma resposta, não acostumado a viver só com você, compenetrado em fazer acontecer. Talvez aquilo que me disse faz sentido, que o meu corpo já não é mais seu abrigo. Não tenho culpa por você não me querer. É uma desculpa pra tentar me convencer que acabou pra nós dois. Encontrei o inferno ao descobrir o céu. Paguei o seu preço, o seu destino é meu. Encontrei o inferno ao descobrir o céu. Paguei o seu preço, seu destino é meu. O meu receio é sair do teu caminho, ser jogado e depois viver sozinho. O meu egoísmo não me faz te merecer. Nos parte em dois e quando acaba faz sofrer demais, faz sofrer demais. Encontrei o inferno ao descobrir o céu. Paguei o seu preço, o seu destino é meu. Encontrei o inferno
Agora temos na linha um jogador do outro lado dessa semifinal, Michel, centroavante do Bagé. Tudo bem? Prazer em falar contigo. O prazer é todo meu, uma boa noite a todos, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Guaíba. Vamos bater um bom papo aí e conversar sobre essa competição aí que para nós está sendo importante. Pois é, e o que dá para falar dessa classificação, esse primeiro objetivo alcançado dentro da competição, Michel? Cara, eu acho que para nós é muito bom, né? A gente sabia que não ia ser fácil, não foi fácil, né? Enfrentamos adversários bastante difíceis e com um investimento muito maior que nós, e a gente acabou surpreendendo. Muitas pessoas davam a gente como só participante da competição e a gente acabou fazendo um belíssimo trabalho, e agora estamos aí no mata-mata, né? E seguir trabalhando forte para, se Deus quiser nos abençoar, a gente conseguir chegar na final. Quando tu recebe o convite do Bagé, Michel, como é que tu encarou? Porque estava jogando lá no interior de São Paulo, né, no Marília, e aí o Bagé te contrata para essa copinha que imagino que para o Bagé sirva também como um laboratório, uma preparação para a divisão de acesso. Então o investimento é um pouco menor, muitos jovens, e tu sendo uma das lideranças, uma das referências desse elenco, né? Cara, quando eles me ligaram, a gente bater um bom papo, a gente alinhou algumas situações e fechamos. Para mim está sendo um grande desafio, mas também está sendo muito bom estar vestindo a camisa do Bagé. Um clube centenário, um clube que tem uma história. Acredito que a gente tem muito a fazer pelo clube, né? Nós atletas, acredito que a gente pode crescer ainda mais, né, dentro dessa competição e posterior, né, na próxima. Então, tá sendo bom, tá sendo bom tá vestindo a camisa. É um clube que tem torcida, em todos os clubes que tem torcida é muito bom de tu estar dentro de campo, né? Claro, já rodou por vários clubes do nosso interior gaúcho, mas no Bagé tu não tinha jogado ainda, né, Michel? Não, primeira vez que eu jogo com a camisa do Bagé, e que nem eu falei, está sendo muito bom. Vou procurar entregar o máximo possível para a gente alcançar os objetivos dentro da competição. Não tinha jogado no Bagé, mas já tinha jogado no Guarani. Foi quente essa primeira fase com os clássicos. Como é que foi a sensação para ti de jogar o Baguá pelo Bagé, já tendo vestido a camisa do Guarani, Michel? Cara, eu não levo a rivalidade para dentro da minha cabeça ou para dentro de campo. Eu estou vestindo a camisa do Bagé, então eu tenho que honrar, eu tenho que dar o máximo, porque é daqui que está saindo o meu sustento. Joguei o Baguá, joguei o Caju e joguei o Brapel. Só não joguei o Grenal porque não me deram a oportunidade. Então, os maiores clássicos do estado eu joguei, entendeu? Então, para mim, está sendo muito bom. Muito bom tá vestindo a camisa do Bagé e ter participado desse clássico aí. E melhor ainda ter classificado, né? A classificação, para nós, ela foi muito boa. E foram clássicos em um momento em que o Guarani disputava a Série D do Campeonato Brasileiro, se manteve mais um ano no Gauchão, enquanto o Bagé é time hoje de divisão de acesso. Claro, vai brigar para voltar para a elite no final do ano, mas tinha um certo favoritismo pro Guarani por conta desse momento dos clubes, né, Michel? Com certeza. Questão de divisão, questão de investimento, tudo isso contou a favor pro lado deles, né? Mas isso não entra dentro de campo. Procurei, junto com os meus companheiros, passar isso para eles, que todas essas questões que envolvem o extra-campo não entram dentro de campo. E não faz a diferença. O que faz a diferença é lá dentro, é a entrega, é a concentração, é quem quer mais, quem tem mais vontade. Eu acho que é isso que fez a gente chegar hoje no mata-mata da Copinha. Como é que tu vê essa competição, Michel? Porque é uma porta de entrada para os clubes do interior chegarem ao cenário nacional, terem calendário nacional. Nesse ano a Copinha dá vaga para a Série D, para a Copa Sul-Sudeste,
mas muitas vezes é uma competição desvalorizada. Eu costumo dizer que até pela própria federação, que poderia dar um atrativo maior para a Copinha. Nós da mídia acho que também temos que fazer essa autocrítica de dar mais visibilidade a essa competição. Como é que vocês, jogadores, encaram essa competição que normalmente era no segundo semestre, mas a partir desse ano no primeiro semestre, Michel? Cara, eu acho que tu resumiu tudo. É uma competição onde tu dá a oportunidade dos clubes terem calendário, tu dá a oportunidade dos atletas estar empregados, não só atletas, mas funcionários dos clubes, os clubes estar em atividade. Acho que sim, a federação ela não valoriza o tanto que podia valorizar, porque, como tu falou, eu estava no interior de São Paulo, e se tu for ver a Copinha Paulista, é top, é toda, vai passar toda no YouTube, a mídia é lá em cima, dá vaga na Copa do Brasil, dá vaga na Série D, e a federação ele tinha que olhar um pouquinho mais para os clubes do interior e dar uma melhorada na questão da Copinha, dar uma vaga da Copa do Brasil, porque isso é um atrativo para os clubes, entendeu? Isso é investimento, isso. Então, acho que tu resumiu tudo. Acho que a Copinha ela podia ser um pouco mais valorizada, sim, pela federação, talvez um pouco mais pela mídia, porque tu emprega jogadores, emprega propriamente repórteres, fotógrafos, funcionários de clubes, e o nosso futebol do interior se mantém ativo. O próprio nome, como é chamado, às vezes, né, Michel, acaba sendo pejorativo. Copinha, tu já diminui o campeonato na largada. Exatamente. E esse ano também teve a indefinição ali sobre quais vagas a competição daria, né, no final, Série D e Copa Sul-Sudeste. Se tinha a expectativa de dar a vaga para a Copa do Brasil, que deve acontecer no ano que vem e que eu considero muito importante, porque a Copa do Brasil é o que realmente dá retorno financeiro aos clubes, mas nessa indefinição, clubes como o Gaúcho e o Passo Fundo acabaram desistindo de participar também, né? Exatamente, e desistiram pelo fato da Copinha não ter a valorização devida, porque tu mexe com investimento, tu mexe com pessoas colocando dinheiro para o futebol estar ativo, porque eu acredito que se o futebol gaúcho hoje ele é um futebol atrativo para muita gente, é porque o interior vive, é porque tem times de tradição que procuram fazer o futebol. Tem a dupla Grenal, tem, mas sem os clubes do interior, não teria um futebol gaúcho tão qualificado, entendeu? Uhum. Perfeito, Michel. E voltando ao Bagé, como é que tem sido o trabalho aí com o Rodrigo Bandeira? Não sei se tu já tinha trabalhado com ele. Não tinha trabalhado com ele. Tem sido bom, a gente tem se entendido como técnico e jogadores, então a gente tem muito a crescer, precisa se melhorar muito em vários aspectos, mas a gente está numa crescente e eu acho que é um passo de cada vez, que nem a gente fala lá, é um tijolinho que a gente coloca por dia para construir o que a gente tem por objetivo lá na frente. E qual o planejamento do clube aí, Michel? Eu imagino que teu contrato seja para a divisão de acesso também. A ideia da direção é reforçar, ter um time mais forte ainda no acesso. O que eles passaram para ti? Não, com certeza vai se reforçado sim, até porque a divisão de acesso é uma competição já de mais alto nível, uma competição mais... E aí precisa sim reforçar, mas isso é dentro de um cronograma, né? Acredito que sim, a diretoria já vem trabalhando nesse fator. Dentro dos próximos dias devem chegar reforços aí, até mesmo acredito que para essa competição, para a Copinha e posterior para a divisão de acesso. Então está sendo feito um planejamento, claro, dentro das condições do clube, né, para a gente conseguir chegar forte na divisão de acesso também. E o que tu espera, já pensando ali na frente, da divisão de acesso, uma competição que tu conhece bem, Michel, e que nesse ano tem essa novidade de ser no segundo semestre, então vai pegar, como eu digo, aquele vácuo de mercado, né? Vai ter terminado Série D para muitas equipes, Série C também na reta final, então acredito que vai ter muito jogador bom disputando essa competição. Exatamente, acho que vai ser uma competição de um nível
talvez maior do que as outras competições, devido ao calendário, né? Acredito que esse ano o calendário prejudicou muito aos jogadores, a nós jogadores que rodamos nos interiores aí do país, né? Com o término da Série D agora, daqui a um mês e pouco também termina, quem não classificou na Série C está desempregado, e só vai ter a divisão de acesso, né? Então, acredito que vai ser uma competição boa, uma competição onde vai surgir várias surpresas dentro da competição, né? Então, vai ser bom para nós atletas e também para a mídia, vai ser bom para todo mundo. Só vai ter a segunda divisão em agosto, né? E a Série A e Série B. Exatamente. E tu falou sobre ir de clube em clube nessa realidade do futebol do interior. Como é que é para ti, Michel, com tantos anos aí militando no mundo da bola, 37 anos, né? Essa questão de jogar em 3, 4 times na mesma temporada? Cara, é um pouco desgastante, né? Quando o cara é novo não é tanto, mas agora, 37 anos, eu tô mais perto de parar do que meu início da carreira, então se torna um pouco desgastante, mas o amor pela profissão, o amor pelo que a gente faz fala maior, entendeu? Então eu amo estar dentro de campo, eu amo fazer o que eu faço. A partir do momento em que eu não tiver mais aquele friozinho da barriga para jogar os jogos, aí eu vou escolher fazer alguma outra coisa, mas enquanto eu tô tendo vontade, prazer e garra de estar dentro de campo, a gente passa por algumas coisas. Tu projeta mais ou menos até quando pretende jogar, Michel? Não tem isso ainda definido? Não tem definido. Eu costumo falar agora que quem viu jogar, viu. Quem não viu, vem jogar, não vai ter mais oportunidade. Então, não sei até quando vou jogar. Tenho, sim, ainda muita lenha para queimar, graças a Deus, tenho uma boa condição física, aguento, tranco ainda, mas é que nem te falei, alguns desgastes vai pesando e a gente vai colocando algumas coisas na balança, né? E aí, tô pensando o que eu vou fazer mais para frente. Então, a partir do momento que eu tiver tomado alguma decisão, aí eu ou encerro ou sigo dentro do futebol. E seria em que função se seguir dentro do futebol, Michel? Cara, eu tenho um sonho de ser treinador. Tenho um sonho de seguir dentro do campo. Quero me especializar. Quero seguir dentro da área, entendeu? Mas isso é mais pra frente, entendeu? Tem algumas outras coisas que eu quero fazer ainda, mas eu tenho essa vontade, sim, de ser treinador. Legal. E tu teve uma experiência inédita nessa tua longa carreira no ano passado, que foi jogar no futebol uruguaio. Como é que foi essa experiência para ti? Foi céu e inferno. Início muito bom, depois muito ruim. Gostei muito da cultura lá, mas algumas coisas lá amadoras, algumas coisas bem abaixo da nossa, talvez, segunda divisão, terceira divisão. Situações lá que assustaram, entendeu? Mas nada também que seja que a gente não tenha vivido, mas podia ter sido melhor. Mas fiquei curioso agora. Tu jogou no Artigas, né? É a segunda divisão uruguaia? Sim. Eu joguei a segunda divisão lá, porém hoje o Artigas está na terceira, né? Uhum. Mas o futebol uruguaio, a primeira divisão, já vem times da primeira fazer amistosos. O próprio Cerro aqui veio fazer amistoso aqui com o Guarani e não conseguem da primeira divisão bater de frente com o gauchão da primeira aqui, entendeu? Então tu vê que tirando Peñarol, Nacional, e agora tem outros clubes que são SAFs lá, agora que tá ficando bom, agora que o negócio tá evoluindo, entendeu? Mas são jogadores bons, é uma cultura bacana, gostei muito da cultura. Só que algumas coisas ainda, eu não vou falar aqui porque, né, mas algumas coisas ainda assustam relacionado a dirigentes, relacionado à questão de campo, entendeu? Então, é só uma opinião minha, entendeu? Mas gostei muito do povo, o país é maravilhoso, entendeu? Só essas questões aí que dão uma assustada. É uma pena. Mas... Isso também isso são coisas que acontecem no Brasil, entendeu? Claro. Uhum. Jogador que daqui um pouco
tá num momento ruim, eles não estão nem aí, chuta o pau da barraca e manda embora, e vai correr atrás dos teus direitos, entendeu? Esse tipo de coisa, entendeu? É uma pena. Mas no quesito cultura é bem parecida com a do Rio Grande do Sul, então facilita a Bem adaptação também, né, Michel? Sim, bem similar à nossa. Uma coisa que eu fiquei chateado é que dentro de campo, assim, quando eles descobrem que tu é brasileiro, eles não respeitam, e a gente respeita eles muito aqui, entendeu? Então, questão de arbitragem não respeita, quando descobre que é brasileiro, jogador também não, e a segunda divisão não tinha VAR, aí tu imagina como é que ficava o jogo, entendeu? Tu tem que te adaptar a algumas coisas, mas aí eu já acho algumas coisas antiéticas, mas faz parte do mundo do futebol também. Mas por que não respeitam o brasileiro, Michel? A questão de não respeito, eu não sei explicar assim. Cara, aqui a gente respeita, a gente trata bem, e algumas situações lá são destratáveis, entendeu? Algumas questões de quando a gente vai conversar e ver a língua da gente, né? Esse aí é brasileiro, esse aí não sei o quê, e aí não te dão o devido respeito, entendeu? Mas, cara, isso aí é experiências da bola e faz parte também. Voltando para nossa realidade aqui do futebol gaúcho e brasileiro, Michel, por que tá tão difícil surgirem centroavantes como tu, o 9 de área mesmo, definidor? Tá difícil surgir jogadores com essa característica, né? Cara, eu tenho avaliado muito, e a geração nossa que tá vindo é uma geração que ela quer as coisas pro ontem, é muito imediatista, eles não querem se preparar, eles não querem ter experiência, não querem treinar ao extremo, então acho que alguns fatores, questão também de muito empresário, o futebol hoje tá muita jogada, entendeu? Muito jogador que vai nas costas de outro. Cara, tem algumas coisas que são mais fáceis, mas ao mesmo tempo tu não consegue revelar jogadores, entendeu? Antigamente um jogador se destacava num clube do interior, ele ia para um clube grande. Hoje é bem difícil isso acontecer, porque existem empresários, existem coisas no futebol que hoje só o talento não consegue te levar, entendeu? Óbvio que são casos e casos, mas eu acho que é bem por esse lado, entendeu? E tu acha que taticamente o futebol mudou muito da época em que tu começou para os dias de hoje, Michel? Bastante. Mudou muito. Hoje a gente joga em 30, 40 metros. Quando eu comecei lá em 2007, se tinha bastante espaço dentro de campo. Hoje não tem. Hoje tu tem que pensar rápido o tempo todo, e é muita força física e muito... tu tem que estar na ponta dos cascos para poder aguentar um ritmo forte de jogo hoje, entendeu? Antigamente não se exigia tanto dessa parte, né? Então, e antigamente existiam jogadores com mais qualidade, né? Hoje existem jogadores de qualidade, mas existem muitos jogadores que a gente fala que são competitivos e são muito intensos. Antigamente tinha mais qualidade, não tinha tanta intensidade que nem hoje. Interessante reflexão. Michel, atacante do Bagé, obrigado por conversar com a gente aqui na Rádio Guaíba, e sucesso aí nessa reta final da Copinha. Feito, meu galo, obrigado, e hora que precisar, tamo aí, viu? Um abração. Muito bem, e com essa entrevista do experiente centroavante Michel, encerramos a 12ª edição do Cancheiro aqui na Rádio Guaíba. Lembrando que o programa fica à disposição, se tu quiseres ouvir a qualquer momento, no Spotify, no Deezer e no YouTube do Guaíba Esporte. Se tiver alguma crítica, algum elogio, alguma sugestão de pauta, pode mandar também pelas redes sociais do Guaíba Esporte ou pelo WhatsApp da Rádio Guaíba, que é o 519-9388-7532. 519-9388-7532. Ficamos por aqui com mais uma edição do Cancheiro. Retornamos no próximo final de semana com muito mais conteúdo sobre o nosso futebol do interior gaúcho. Tá certo? Até lá,
e um abraço. Você ouviu Cancheiro.